Vamos lá, cara. Reserva de Bitcoin dos Estados Unidos avança e em 11 de março haverá novidades. Primeira coisa, na quinta-feira passada, quarta, quinta-feira, sexta-feira passada, senadora Cynthia Lummis disse o seguinte, olha, eu vou ser uma host americana aqui de um evento que vai acontecer nos Estados Unidos, governamental sobre Bitcoin, e lá traremos novidades. É basicamente esse o tweet que Cynthia Lummis, senadora americana, passou no final da semana passada. E aí a gente já ficou meio assim, pô, dia 11 de março, pô, semana que vem já, né? O que vai acontecer dia 11 de março? Dia 11 de março, vamos ter algumas novidades em relação ao mercado cripto. Qual? Não sabemos ainda. O que nós sabemos é, ontem, do absoluto nada, um domingo, tá? Vale lembrar que é um domingo, dia 2 de março, dia que eu fiz 12 anos de casado com a querida. Num absoluto nada, domingo, Donald Trump faz 2 tweets. O primeiro é, olha, tô aqui discutindo, vou mostrar ele aqui, tô aqui discutindo aqui com a minha galerinha aqui, tá? Tô discutindo aqui com o meu grupo de trabalho, tá? Tô aqui discutindo com o meu grupo de trabalho presidencial e a gente vai ter uma reserva estratégica de criptomoedas que vai incluir XRP, Solana e Cardano. Nós vamos transformar os Estados Unidos na capital mundial de criptomoedas. Vamos fazer a América boa de novo, né? We are making America great again, né? E aí o mercado fez assim, ó, arregaçou. Logo em seguida, ele falou, e claro, obviamente, né, vamos ter Bitcoin, Ethereum e outras moedas de valor, que serão o coração dessa reserva, né? Então, o que ele fala aqui? Ele fala que, obviamente, vamos ter Bitcoin e Ethereum nessa reserva estratégica de Bitcoin, assim como XRP, Solana e Cardano, tá? Vamos fazer uma retrospectiva disso. Maio do ano passado, maio de 2024, para ser eleito presidente americano, Donald Trump vai até a Miami Conference, né, a Bitcoin Conference, que não foi em Miami o ano passado, foi em Nashville, né, nos Estados Unidos. E ele diz, olha, se a gente for eleito, nós vamos fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Naquele momento ele só fala de Bitcoin. Uma reserva estratégica de Bitcoin. E isso ele era candidato, ou seja, ele não tinha nenhum controle até então do que iria acontecer ou não, porque dependia de ser eleito. Nesse momento, cara, ele e a família dele, puxada pelo o filho dele, que se eu não me engano chama Eric Trump, né? Eles criaram uma empresa chamada, na verdade já existia, mas eles começaram a hypar uma empresa dele chamada World Liberty Financial, que eles disseram que ia ser um DeFi, que na verdade DeFi é só o nome, né? Porque não tem nada de DeFi, eles têm que ter KYC, tem que ter convite, ou seja, é uma plataforma institucional, como uma Coinbase, custo de uma Coinbase Pro, etc, tá? É uma plataforma institucional. Beleza. E essa empresa deles, a World Liberty Financial, ou World Liberty Fi, começou a comprar algumas criptomoedas. Um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, um pouquinho de Ondo, um pouquinho de USDC, não vou lembrar agora mais que outras moedas, Lido, se eu não me engano, Chainlink, eles compraram algumas criptomoedas, né? E agora, o Donald Trump, ele vem com esse tweet, falando sobre a reserva estratégica de Bitcoin, e também falando que dia 11 de março... A senadora Cynthia Lummis já tinha trazido isso pra gente, né? Que vai ter uma grande reviravolta. Muita gente tá imaginando que esse dia 11 de março, conhecido também como terça-feira que vem, tá? Conhecido como terça-feira da semana que vem, muita gente tá acreditando que dia 11 de março vai ser o anúncio da tal reserva estratégica de Bitcoin. Só que ainda falta passar pelo Congresso, falta um monte de coisinha ainda. Então, sinceramente, não acho que vai rolar agora dia 11. Eles podem mostrar um plano dia 11. Eles podem ter um roadmap, digamos assim, tá? Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, será dessa forma, a custódia em tal lugar. Eles podem traçar o plano pra gente melhorado e tal. Mas ainda precisa de um trâmite legal que é demorado, a gente sabe que é demorado. Muita gente acredita, talvez eu seja um desses, que se a reserva estratégica de Bitcoin acontecer, porque não depende apenas do Trump ou da senadora Cynthia Lummis, tá? Depende do Congresso americano. Eles vão ter que votar e ver se isso aí funciona ou não funciona. Então não é só o Trump falar assim, vamos sair comprando Bitcoin. Precisa que o governo americano, o governo como um todo, né, avalie isso. Mas me parece que tá muito avançada essa ideia. E a gente quer ver o que rola dia 11 de março.
E aí, cara, no dia de ontem, a gente viu Bitcoin subir muito, a gente viu Ethereum subir um pouquinho, XRP arregaçar, Solana arregaçar e Cardano. Cara, Cardano chegou a subir 60%, cara. Somente ontem. Somente ontem deu mais de 66% a Cardano, quase batendo $1 agora, num único dia, né? 60% num único dia, cara, isso é um absurdo. Solana, XRP, só com esse anúncio do Trump. Qual que é o problema desse anúncio, cara? O que tá me deixando preocupado com esse anúncio? Já tinha sido ventilado, circulado, que a reserva estratégica de Bitcoin seria apoiada por moedas nativamente americanas, como XRP, Solana, que os donos são, a galera da Solana é russa, mas eles têm a Solana Foundation nos Estados Unidos, é uma empresa americana. E a Cardano, que também, a Cardano Foundation, que também, né, na verdade agora não chama mais Cardano Foundation, agora é outro nome, eu esqueci como é que chama, eles mudaram o nome, não tem nada a ver com Cardano, mas assim, é a fundação dos caras, que é americana também. Então, assim, é uma notícia requentada. Já tinha sido circulado, já tinha sido ventilado que XRP, Solana, Cardano e outras criptomoedas americanas, como Ondo, como Chainlink, como sei lá qual outra, não vou lembrar agora, mas já tinha sido ventilado que essas moedas comporiam, né, uma reserva estratégica de Bitcoin. E aí, quando o Trump vai e tuita especificamente sobre XRP, Solana, Cardano, e no próximo tweet ele fala, obviamente, também Bitcoin e Ethereum, aí, cara, o mercado entra em polvorosa. E aí a gente precisa olhar para o gráfico do Bitcoin. Por quê? Porque 2 dias antes desse tweet, na sexta-feira, o Bitcoin atingiu o menor valor desde o seu topo histórico, que foi em $109 mil. Vamos arredondar aqui para $110 mil, né? Então, desculpa. Gasguei aqui. Então nós temos uma queda aqui, cara, de 28% do topo histórico. E aí o mercado já estava começando a dar sinais de medo, né? A gente viu o índice de medo e ganância bater em 10. O último valor que a gente viu isso, ou abaixo disso, foi em abril para maio de 2022. Cara, tinha 3 anos que não acontecia isso. Naquele momento o Bitcoin caiu para $15 mil, foi o fundo do fundo, né? Foi a região do fundo do fundo. E aí na sexta-feira agora, o Bitcoin bateu 10, raríssimas vezes na história. Eu faço live aqui há 7 anos no canal Bitnada. Inclusive, aproveita, se inscreve aí, pô. Se inscreve aí no canal Bitnada. Todo dia a gente faz lives aqui. Parte dessa live saem pra corte também, né? Então, se inscreve aí pra você não perder nenhum conteúdo. Mas tem 7 anos, cara, que eu olho pra isso aqui e em raríssimas vezes a gente viu isso aqui abaixo de 10. Ou em 10, que foi o que bateu sexta-feira. E aí, cara, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. O que eu tenho na tela? Eu tenho uma Fibonacci, que eu vou desde o fundo do ano passado, dia 5 de agosto, aquele fatídico 5 de agosto, que as altcoins caíram muito, o Bitcoin caiu muito, liquidação para todo lado, foi um dia de pânico, e logo depois o mercado subiu que não parou mais, né? Foi dia 5 de agosto. Então a gente pega essa Fibonacci aqui, ó, deixa eu botar tudo na tela. Então a gente pega essa Fibonacci aqui e a gente vai puxar essa Fibonacci desses $49 mil, que foi o fundo de 2024, tá? Até o topo histórico, que foi agora, dia 19 de janeiro, dia do meu aniversário, né? Dia 20 de janeiro, um dia depois, de 2025, $109 mil. Então a gente tem essa Fibonacci, né? Os números áureos aqui de Fibonacci, e a gente tem alguns números aqui interessantes, que são 236, 382, 50%, 618 de Fibonacci. São os principais números aqui, lembrando que sempre os mais procurados são 50% e 61%, tá? De Fibonacci. E aí, cara, nós temos, tá vendo essa linha azul aqui, cara? Essa aqui é uma linha muito importante. Talvez a mais importante de todos os ativos da história. Que é a média de 200 dias, né? A média móvel, a média aritmética de 200 dias. O que significa isso? Cara, você vai pegar os últimos 200 dias, vai empilhar eles, vai somar todos eles e dividir por 200. É a média, tá bom? Então, qual que é a média de preço dos últimos 200 dias? Cara, nesse momento, tá em $82 mil. Por quê? Porque você pegou os últimos 200 dias, somou todos, dividiu por 200, você pegou uma média do fechamento de cada dia aqui, tá? E aí, cara, na sexta-feira, nós temos aqui um gráfico interessante, tá? Porque o Bitica, ele tá aqui lateralidade, 100 mil, 90 mil, 95, 100 e pouco, dali a pouco ele despenca. Quando ele despenca, são 3 dias seguidos de queda, né? 1, 2, 3. Ele lateraliza mais um, até fecha no positivo e dá um mergulho aqui. Esse mergulho, cara, é muito importante pra gente falar. Por quê? Porque ele tem
3 informações aqui que são extremamente importantes. Primeira coisa, tá vendo essa Fibonacci aqui, ó? A gente tá aqui no 50%, que é o número junto com 68, é o número mais importante, são os 2 números mais importantes aqui, né? E cara, o que o preço do Bitcoin fez na sexta-feira? Ele rejeitou os 50% de Fibonacci, ou seja, os 79 mil dólares. Ele dá um repique até 78 e volta. Então, primeira informação. 50% de correção de Fibonacci, rejeitada. Excelente. Segunda informação. Você tá vendo esse candle aqui? Tá vendo esse candle? Que ele tem uma sombra alongada e uma cabecinha bem curta. Muita gente vai chamar isso aqui de estrela cadente. Muita gente, você vai ver muitos autores falar isso aqui sobre o pin bar, né? A barra alfinete. Não lembra bem um alfinete? Então você, né? É uma agulha, um alfinetinho, onde você tem uma cabecinha pequena. Cara, essa barra aqui é uma das mais importantes pra gente pegar reversões. Antes da gente falar dela, eu quero falar de mais uma rejeição, que é a média mais importante de toda, que é a média de 200 dias. Você vai encontrar muitos atores falando também sobre a média de 200 semanas, que é igualmente importante, talvez até mais, né? E você vai encontrar como Martelo, você vai encontrar como Morningstar, um monte de gente vai falar um monte de nome aqui. E a gente fala aqui, o meu professor aqui é o Henrique Paiva, né? E ele traz muito o conceito do pin bar, e não o pin bar isolado, o pin bar apoiado, né? São os fatores de confluência, que é o que eu tô te falando agora. Primeiro fator de confluência, rejeição de 50% de Fibonacci. Já é pra gente ficar ligado. Segundo fator de confluência, rejeição na média de 200 dias, a mais importante de todas, olha só. Então, o que o candle de sexta-feira faz? Ele rejeita 50% e rejeita ficar abaixo da média de 200 dias. Interessante, né? E aí você ainda tem o pin bar, que já é uma rejeição disso tudo. Porque se você pegar esse gráfico aqui, essa vela aqui, e queimar ela e dividir ela por 2, você vai encontrar isso aqui, ó. Uma vela de queda, 100% queda, e logo na sequência você vai encontrar uma vela quase que 100% de alta. Essa diferençazinha aqui, ó, é o que resulta essa cabecinha vermelhinha aqui, lá ele, que é esse movimento de queda, ou seja, no final do dia, ele abriu em 84, fechou 84,600, fechou 84,200. Ou seja, teve uma pequena queda, né? 84,600, 84,200, uma queda de 400 dólares. Mas no meio do dia teve uma queda absurda, queda, cai. No meio do dia teve uma alta absurda, sobe. E aí, cara, o que a gente conflui nisso daí? A barra alfinete, o pin bar. Então você tem uma rejeição absurda, mesmo ela sendo uma vela vermelha, uma vela de queda, ela é um movimento altista. Por quê? Porque você tem uma rejeição muito forte de um preço. No final do dia, o que os traders falaram? O que os investidores falaram? Começa o dia assim, cara, 84 tá caro, hein? Vamos derrubar? Vamos. 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78. Beleza, os vendedores empurraram para aqui para baixo. Chegou um momento que a turma falou assim, peraí, 84 tava caro, tudo bem. Mas 78 tá barato demais. Tá barato demais. O que a turma faz? Bota pra torar. Compra. E aí, cara, você tem uma rejeição de toda essa queda. O pin bar, ele é uma rejeição de toda essa queda. Mercado arregaça de 84 para 78 e logo em seguida o mercado fala, peraí. Que loucura nós fizemos aqui, vamos voltar. E o mercado quase que zera essa alta toda. Quase, faltou um pentelho para zerar essa alta toda. Então, quando você quebra o gráfico pela metade, essa barra alfinete, né, esse pin bar pela metade, você vai ver uma queda absurda, e geralmente é muito rápida, e uma alta igualmente rápida, ou igual, ou um pouquinho inferior. E aí, o que nós temos aqui? O tal do pin bar. E ele, por si só, já é interessante. Você simplesmente tem uma rejeição de uma queda ou de uma alta, já é interessante, já pode mostrar pra gente
um movimento de reversão ali de curtíssimo prazo. Isso, ele pimbou lá embaixo, né? Ele pimbou lá embaixo, né? Tomou um tadalá, fila, pimbou e arregaçou. Show. E aí o que acontece? Isoladamente já seria um gráfico interessante. A gente fala muito dos fatores de confluência. O que ele fez aqui? Primeiro fator de confluência, rejeição. Pimbar, rejeição. Rejeição de toda aquela queda. Primeiro fator. Segundo fator de confluência, rejeitou a média, a Fibonacci de 50%. Terceiro fator de confluência, ele rejeitou a média de 200 dias. Então, são 3 fatores que mostram assim, cara, deu bom. Logo no sábado, isso foi na sexta-feira, logo no sábado, ele já dá uma prévia, ele sai de 84 e vem até 86. Olha que engraçado, que coincidência, exatamente em 0382 e fecha o dia na resistência de 0382, olha só. E aí, chegou domingo, conhecido também como ontem, né? Chegou domingo, o Trump fez esses 2 tweets. Ó, nós vamos ter uma reserva estratégica de Bitcoin, Cardano, Solana e, claro, obviamente, vamos ter aqui Bitcoin e Ethereum. Cara, mas isso aqui, cara, foi questão de 40 minutos. Ele abre rasgando 0382, ele me faz uma barra, você vai ver aqui em cima, de 8 mil dólares e 200 mil, 8.200 dólares do início dela até o fechamento, ela chegou a ter mais de 10 mil dólares, é uma das únicas barras da história que a gente chegou a ter 10 mil dólares do início ao fim, né? Então, olha só, de 85 até 95 e 100, então foram 10.400 dólares para ser exato numa barra, mas ela acabou fechando com 8.200 dólares de barra, uma das maiores barras da história do Bitcoin em valor numeral, né? Óbvio, né? Em percentual já tivemos maiores, claro. Mas mesmo assim, cara, é uma barra de 10% praticamente. É uma barra de praticamente 10%. Né? E aí, onde ele me encontra ontem? Coincidentemente, na coincidência, olha o que ele segura aqui, 236. E aí, cara, como falaram na live de sexta-feira, pô, pode ser que ele venha aqui num crescimento em V. Cara, me parece que é o que ele fez. Qual que é o problema disso aqui? Graficamente, cara, ficou muito bonito. A gente pegar aqui o semanal, cara, ele tá mostrando pra gente um pin-bar. Cara, que isso aqui, se tivesse verde, dava pra falar que era o pau do Hulk. Porque esse pin-bar aqui, cara, ele tá maravilhoso. Ele é uma reversão no semanal, segurando 50, 382 e parando no 236. Cara, não tem nada mais bonito do que esse gráfico até agora. É uma queda absurda, né? De novo, se você pegar esse gráfico, dividir em 2, você vai ver uma queda absurda, né? E logo depois você vai ver uma alta absurda. Né? Esse é o lance do pin-bar. E aí, cara, onde ele se apoia? 50% de FIBO, 382 e até agora 236 nesse iniciozinho. Né? Então, assim, graficamente, falando de gráfico, esquece notícia, esquece Trump, esquece tweet, esquece tudo. Graficamente falando, tá bonito demais. Vamos olhar o mensal? Mensal talvez não esteja tão bonitinho, porque fechou ontem, né? Na verdade, fechou anteontem. Vamos pegar aqui um mês. Cara, olha, o mensal nem tá feio não, cara. Porque ele já pega o fevereiro lá pra baixo e março já abriu. Hoje é dia 3, então tem apenas 3 dias. Mas março ele já tá até bonitinho. Mas como março acabou de acontecer, a gente ainda não tem muito histórico, né? Por isso que a gente tá no diário e no semanal. Cara, o gráfico semanal do Bitcoin é um dos mais bonitos desde quando a gente falou desse quase pimbar aqui no fundo de 5 de agosto de 2024. Nós falamos, né? Nós falamos disso aqui na época. Rejeição não é necessariamente um pimbar porque ele tem uma sombra grande na parte de cima. Mas tem uma rejeição muito forte do fundo. Nós falamos isso aqui na época. Cara, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é um gráfico interessante. Cara, esse gráfico aqui, nesse momento, esse padrão gráfico aqui, me parece ser mais bonito do que o anterior. E esse anterior me deu uma alta de mais de 120%. 123%. Será que a gente poderia pegar uma alta agora de 123% e copiar esse padrão? A gente iria para 174 mil dólares? Será? Não sei.
Graficamente falando, isso aqui tá extremamente bonito. Não tem como você falar pra mim que esse último gráfico semanal, né, essa última bandeira, bandeira não, desculpa, esse último candle semanal, não tem como você falar isso aqui pra mim que não tá interessante. Isso aqui tá lindo, tá maravilhoso. Isso aqui é pra tatuar, fazer a tatuagem. Qual que é o problema disso? O problema vem amparado de uma notícia requentada. Porque a reserva estratégica de Bitcoin não é nenhuma novidade. Isso já está sendo prometido desde maio do ano passado. Tem quase um ano. Maio, junho do ano passado, como eu falei, lá no Bitcoin Conference Miami, em Nashville, né? Esse ano que passou. Então, não é nenhuma novidade. Ah, Felipe, é novidade ele ter falado do XRP, Solana e Cardano. Cara, já está sendo ventilado isso há mais de um mês. Que moedas nativamente americanas vão compor esse fundo. Então, o que acontece? E, obviamente, Bitcoin e Ethereum, como ele fala, né? Então, cara, qual que é o problema? É uma notícia requentada. Tudo bem, ele postou, Donald Trump postou, é o presidente americano, um dos caras mais influentes, se não o cara mais influente do mundo. Mas, cara, não tem nada de novo aqui pro mercado subir tanto, pra uma XRP subir 30%, uma Solana subir 30%, uma Cardano subir 60%. Então, qual que é o problema aqui? O problema é, graficamente, cara, tá lindo. Cara, esse gráfico aqui é pra você entrar comprado bonito. Qual que é o problema? Me parece uma alta vinda de uma fragilidade, cara. Não é nenhuma novidade, né? Até alguém comentou aqui na live, pô, tá requentando a notícia. Não tô requentando nada, ele acabou de postar isso ontem. Ele tá requentando, né? Ou o Donald Trump tá requentando. E esse requentado dele, cara, fez o mercado explodir. Qual que é o problema disso? É o mercado olhar e falar assim, tá, legal, não tem nada de novo. Por que o mercado tá subindo tanto? Que irracionalidade é essa da gente estar precificando algo que talvez já tivesse precificado? E o mercado cair na real por não ter nada de fato. De novo, é o requinte da notícia, né? É o requente da notícia e o mercado voltar e falar, peraí, vamos voltar um pouquinho. Ou não, ou isso é só uma preparação, e aí é o que nós vamos ter que tentar identificar, né? Ou isso é só uma preparação por dia 11 de março, que pode ter, segundo a senadora Cynthia Lumens, pode ter algo ainda mais forte. Pode ter o anúncio da reserva estratégica, eu não acredito que aconteça, mas não vamos descartar nem a pau. Ou mais detalhado qual vai ser o plano de compra, de da onde vai vir o dinheiro, onde vai ser alocado, onde vai, onde não vai, né? Então, fico feliz em olhar o Bitcoin subindo, fico feliz em olhar o gráfico do jeito que tá, mas fico preocupado com ser uma alta, não sei, cara, me parece muito artificial, né? Foi muito manipulação de um único tweet. Vamos ver o que acontece, eu quero pedir sua opinião agora. O que você acha? É alta até dia 11 de março e a partir, inclusive, dia 11 de março? É lua ou não? Tudo que está sendo falado há 4, 5 meses é só requentado do requentado, é só igualzinho do igualzinho, é só a mesma coisinha e a gente tá precificando algo que talvez já foi precificado. Logo, o mercado vai entrar, vai perceber isso daí e vai botar para baixo. O que você acha? Eu quero a tua opinião sobre isso. De qualquer forma, aproveita, já se inscreve aqui no canal, né? Se inscreve aqui no canal. Todo dia a gente faz uma live sobre o mercado cripto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, todos os dias a gente faz uma live sobre o mercado cripto. Show de bola?